Boa noite a todos, bom dia. Pessoal, eu fiz a opção de antecipar um pouco um dos temas muito caros dos direitos humanos, que é o tema da saúde, né? Todo semestre eu abordo um pouco alguns dos temas desses mais caros com relação aos direitos humanos, certo? O direito à saúde, o criança e adolescente, o direito das mulheres, né, idosos, enfim, né? A gente pega um tema específico e aborda. E eu fiz por bem desse semestre de falar um pouco sobre direito à saúde, até porque nós estamos nessa época da pandemia, Covid e tal, né? As medidas do Estado frente à saúde, elas são muito importantes e impactantes dentro do seio da sociedade, né? Então, diante disso, né, eu acabei fazendo essa opção, certo? Nessa altura, vocês já estão com a nota de aula, não precisa eu dizer que é para vocês estarem com essa nota de aula ao lado, né, de vocês, para irem acompanhando. Já deve ter também entregado para vocês o arquivo, né, o arquivo completo, original, pelo qual eu tirei essa nota de aula. E uns exercícios que eu também estou fazendo, certo? Então essa nota de aula vai ser uma complementação, vai ser uma explicação desse artigo, baseado na nota de aula, certo? O primeiro ponto, pessoal, que eu acho que a gente tem que abordar aqui com relação ao nosso texto é de que esse aspecto constitucional, né? Como é que o direito à saúde, ele, ao longo da história constitucional do Brasil, nós não temos aqui normas protetivas no âmbito da saúde. Nós temos normas indiretas, correlatas, paralelas, mas não exatamente o direito à saúde como uma norma constitucional, né? E isso faz toda a diferença, certo? Se você pegar aqui a Constituição de 1824, abordando o aspecto de garantia de socorros públicos, né? O que significava isso, né? Isso aqui, socorros públicos, né? Instituições, eram chamados hospitais filantrópicos, certo? Então, eram hospitais que eram financiados enormemente pelas entes privados, entendeu? Por pessoas, né, da sociedade, tá entendendo? Por uma concepção cristã, né, que era muito em voga na época. Então, é o que se assemelha aqui às nossas santas casas, né? E isso é de uma herança portuguesa que vem de Portugal, né, das santas casas, e vem aqui para o Brasil essa tradição, certo? Então, é importante dizer que na Constituição de 1824 nós temos aí um primeiro momento, né? Mas nós não temos até então, e isso se repete, pessoal, inclusive após a República, certo? Isso se repete após a República. No âmbito constitucional, nós não temos uma defesa direta, uma prerrogativa, uma garantia direta do direito constitucional à saúde. E isso faz toda a diferença, certo? Como a gente vai ver aqui posteriormente. Então, primeiro ponto é esse, né? A defesa, né, as garantias de direito voltadas à saúde, inicialmente começaram com leis infraconstitucionais, certo? Então você vai ter um amadurecimento, né, obviamente, do direito à saúde, mas de toda forma eram leis infraconstitucionais, ou seja, leis que estão abaixo da Constituição, né, e entravam no ordenamento jurídico. Inclusive, nós temos aqui, vou até ler aqui para vocês, para a gente comentar essa parte. A tutela constitucional da saúde, a tutela da saúde se dava de modo indireto, certo? Então nós não tínhamos aí uma positivação de direito à saúde, né, no âmbito da Constituição. Essa explicitação no âmbito constitucional da saúde vai se dar aqui em momento apenas, pasmem, mas apenas na Constituição de 1988, certo? Nós vamos ter aí, inclusive, com relação à garantia do Sistema Único de Saúde, né? Em 1988. Nós temos aí 12, 13 anos antes da promulgação da nossa Constituição, já uma lei, que é a Lei de 75, que já fala sobre um Sistema Nacional de Saúde. Nós temos uma lei anterior de 87, que também fala do Sistema Nacional de Saúde, e nós temos o amadurecimento, portanto, né, a influência, portanto, em âmbito constitucional dessas duas normas, ok? Então, nós temos apenas na Constituição de 88 essa prerrogativa, certo? Então, aí nós temos aí as principais
características. Eu abordo aqui na nota de aula, por favor, observem comigo, mas eu abordo na nota de aula as principais características do regime constitucional voltado ao direito à saúde, né? E uma primeira coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês é o papel da OMS, Organização Mundial da Saúde, né? E esse papel da OMS, ele é um papel fundamental na concepção de direito à saúde que a nossa Constituição de 88 ela abarca, ela absorve, certo? E aí você tem uma concepção da OMS que a nossa Constituição ela absorve, que é uma concepção que vai para além do modelo puramente curativo. Existe aí um modelo tradicional, digamos assim, de sistema de saúde que abordava, que se limitava à questão da cura, né, de uma doença, certo? Tem um aspecto da doença e você tem a cura daquela doença, né? Então você tinha que arranjar aí medicamentos, né, infraestrutura hospitalar e tal, para a cura dessa doença. Mas é que a OMS, e aí é importante ressaltar, a OMS ela compreende, né, a saúde, né, não só apenas do ponto de vista puramente orgânico, mas também do ponto de vista do bem-estar físico, mental e social, certo? E isso é fundamental, pessoal, isso é fundamental porque aí você já tem uma concepção de saúde voltada não só a esse aspecto curativo que eu falei a vocês, mas também que abrange, né, um rol protetivo ligado, por exemplo, à questão do saneamento básico, certo? Ligado à questão de uma infraestrutura ambiental, né? Outro dia, hoje aqui mesmo, nós estamos passando pelo Covid e está tendo falta d'água em vários bairros de Fortaleza. Como é que você vai casar, certo? Medidas protetivas, né? Que evite o contágio se você não tem um bem básico que é, por exemplo, água potável, né? Então, isso é um exemplo que eu estou lhe dando para você perceber que a concepção da OMS, que é uma concepção altamente avançada, altamente contemporânea, certo? Ela foi absorvida pelo modelo constitucional, e isso foi muito importante, né? Muito importante do ponto de vista da norma, né? Claro que a gente pode ver aí a questão da efetivação, né? E aí é um longo caminho que a gente segue a tratar, mas, obviamente, sem o respaldo constitucional, nós não temos nem medidas de exigibilidade, né, do ponto de vista institucional, certo? Então, né, primeira questão, o alargamento, né, do conceito de saúde, né? Então aí você abrange não só uma noção meramente curativa, mas também abrange outros aspectos, que é o protetivo e o promocional, né, da tutela devida, né? Você tem que promover saúde, né? Você tem que aqui no caso é você evitar, né, uma situação de risco, né? Então aí envolve não só a questão do indivíduo que já está curado, mas também formas de evitar epidemias, né? Então, nós passamos aqui do ponto de vista histórico. Eu me lembro que eu era criança e nós tínhamos aqui o problema da cólera ainda, né? Que é voltada à questão de água suja, né? Então, assim, aí você percebe que a questão da saúde ela não está ligada apenas a um componente isolado, né? Ela tá ligada a um componente social, coletivo, né? Que abrange aí outras questões paralelas e interligadas, certo? Então, essa é a primeira conclusão. Segunda, né, a institucionalização do Sistema Único de Saúde. Isso foi importantíssimo, né? Você não tinha, como eu falei a vocês, na época da Constituição de 1824, você não tinha um Sistema Único de Saúde, você não tinha também, e é pior, porque do ponto de vista filosófico, você não tinha aí um papel social do Estado, né? Como um Estado provedor. Você não tinha a obrigação do Estado em prover esse direito, né? Você tinha ali uma norma que abrangia, né, um sistema de saúde, mas sobretudo voltado na questão orçamentária, na questão inclusive da gestão, a livre espontaneidade, a caridade, a filantropia de pessoas que tivessem, que quisessem, fossem sensíveis a essa situação, mas que não tinham nenhuma obrigação do ponto de vista
estatal, né? Então, isso foi importante, né? Tanto para gerar um orçamento, né, específico, fixo, do Estado para a saúde, como também essa mudança, né, desse novo papel, digamos assim, do Estado como provedor da saúde coletiva, da saúde pública, certo? Então, né, garantia da universalização das ações, né, dos serviços de saúde, englobando trabalhadores com vínculos formal e seus beneficiários. Isso no passado era assim, né? E aí foi que a Constituição trouxe, a de 88, ela universaliza, né? Porque antigamente nós tínhamos algum sistema, digamos assim, de saúde voltado apenas ao trabalhador formal, né? E isso reduzia, do ponto de vista numérico mesmo, uma enormidade de pessoas, né? Uma enormidade de pessoas estavam aí simplesmente sem o direito básico à saúde, né? Simplesmente porque não tinha, por exemplo, sistema formal de trabalho, certo? Então é isso, né? E aí, pessoal, veja também, eu já falei para vocês em vários momentos, mas veja que a Constituição de 88, ela segue uma influência direta de normas internacionais, né? A Constituição de 82, ela não absorve esses conceitos do nada. Já falei aqui inicialmente que o conceito, a concepção de saúde da nossa Constituição, ela é uma herança da OMS, né? É uma concepção que vem da OMS, que por sua vez é uma entidade da ONU, né? E aí você vê a importância, certo? Você vê a importância da ONU como instituição que promoveu a universalização, né? Que promoveu a universalização de todos os direitos, né? Em várias instâncias, em vários âmbitos, e inclui-se aí o direito à saúde, certo? Eu citei aqui a título de exemplo, já na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Você já tem aqui artigos contemplando a questão da saúde, né, e o bem-estar da pessoa humana. Certo? Você tem aqui no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 12, né, o direito ao mais alto nível possível de saúde, né, em 1966. Você tem os protocolos adicionais, né, nas declarações regionais também, né, com relação ao direito à saúde, certo? Então você vê aí, você tem aí um amadurecimento, uma maturação internacional, né, que vai, inclusive nessa concepção do direito à saúde também, que é uma concepção ampla, né, que amplia, que avança, né, que evolui no sentido de uma concepção anterior, que era voltada simplesmente à questão da doença em si, né? E aí você vê também aqui um bem-estar, você vê, quando você fala em proteção e promoção da saúde, você não está falando só, como eu já falei, a questão curativa, mas também a questão preventiva, que envolve outras questões. E isso foi amadurecendo ao longo do tempo, obviamente, né? Isso aqui não foi do dia para outro, né? E as declarações, né, internacionais, elas serviram como arcabouço, como fundamentação para a nossa Constituição de 88, certo? Inclusive tem estudo recente, né, que corrobora essa questão do conceito de direito à saúde mais amplo, que eu acabei de falar para vocês, que é um estudo da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que vai concluir o quê? Vai demonstrar, até aqui, leiam vocês, vai demonstrar a existência de diferenças radicais nas condições de saúde, inclusive de pessoas pertencentes a mesmo grupos, a diferentes grupos populacionais dentro de um mesmo estado, né? Então você vai ver dentro de um mesmo estado, inclusive de países desenvolvidos aqui, viu? Você vai ver dentro de países desenvolvidos e num país desigual como o nosso, então isso aí é um abismo, né? Essa diferença é abismal, né? E a gente vai ver aqui já
exemplos de notícias de jornal recente que corroboram com essa situação. Mas você vê que em países desenvolvidos, né, estados desenvolvidos, você vê em diferentes grupos de pessoas, né, grupos populacionais, você já identifica aqui condições de saúde diversas, né? Então você vê aí, por exemplo, uma maior mortalidade por determinado tipo de doença, em determinada região, em detrimento de outra, né? Então você vê aí condicionantes ambientais, né, que influenciam na saúde do indivíduo, né? Não é uma concepção puramente biológica ou de sorte, né? Nós não estamos aqui falando de sorte, né? O cara tem um organismo muito bom, tem um corpo fechado, algo desse tipo, né? Nós estamos falando aqui de desigualdades que geram também o abalo na saúde orgânica dos indivíduos, né? Então aqui, ó, fato que afasta as considerações de fatores meramente biológicos, né? Então afasta, como eu estava dizendo, fatores meramente biológicos, orgânicos, e envolve uma questão social, emergencial, né? Sobretudo de desigualdade aí em várias instâncias, né? Ambiental, de infraestrutura, de sanitárias e tal, que modificam, que influenciam, certo, ao resultado final, né, da saúde daquele indivíduo, certo? Então, ó, determinantes sociais de saúde, ou seja, o ambiente no qual as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem, né? Esse ambiente aí, ele pode resultar numa média, né, digamos assim, numa média de vida maior ou menor, né? Aqui em Fortaleza nós temos bairros aqui em Fortaleza que a qualidade de vida, o IDH, é um IDH dos estados escandinavos, né? E nós temos também na mesma cidade territórios, bairros comparável a IDH dos países africanos, né? Então aqui você tem um laboratório, digamos assim, de conclusão nesse sentido, né? E o que é um absurdo, mas nós temos isso daí ainda, certo? E o que essa concepção vem trazer é isso, né? Ela vem trazer que o direito à saúde, ele se esvazia, certo? Se você não vier por trás aí, né, de forma complementar, né, interdependente, melhor falando, se você não tiver aí todo o manancial de outros direitos, de efetivação de outros direitos, como falei a vocês, saneamento básico, né, infraestrutura, né, não só na questão hospitalar, mas infraestrutura inclusive de ruas, de calçadas, né, de evitar riscos, né, epidemias, doenças, enfim, né, que vêm de lugares insalubres, certo? Então, esse é o pensamento, essa é a concepção, certo? Dessa nova ordem que protege, garante e promove o direito à saúde, né? Então, e aí nós vamos avançando aqui na nota de aula, nós temos componentes mais doutrinários, e aí quando ele vai falar sobre a dupla fundamentação, né? A formal e a material no direito à saúde, né? Fundamentação do direito à saúde. Nós temos duas situações, uma material e uma formal. Uma material, né, é a relevância do bem jurídico tutelado, né, na ordem constitucional, que se evidencia pela importância da saúde como pressuposto da manutenção da vida, né? Então, o aspecto material, perceber que a saúde ela é fundamental para a proteção da vida e, sobretudo, da vida digna, né? Você não é só você viver ou vegetar, é você viver de forma digna, né? E aí você considera esses componentes, esses outros componentes que eu já falei a você anteriormente, certo? E no sentido formal, pessoal, decorre do direito positivo. E aí no direito positivo você tem o quê? Você tem o fato do direito à saúde estar na Constituição. Então, isso aí já é o quê? Com relação às constituições passadas,
Isso é um avanço no sentido de que ele está na lei suprema, né? Na lei hierarquicamente superior, está contemplado na lei hierarquicamente superior de um Estado, no caso do Estado brasileiro. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, exige-se procedimento qualificado para qualquer mudança no sentido do direito à saúde, né? E vou além aqui, né? Ele, como é um direito fundamental, ele é uma cláusula pétrea. Então você não pode aqui surrupiar, não pode negar ou revogar, né, o direito à saúde dentro da nossa Constituição, certo? Então lá está assegurado. Ou seja, nem com a emenda constitucional se modifica essas prerrogativas. Certo? E em terceiro lugar, vamos ver aqui, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são diretamente aplicáveis. Né? Então, elas são, como elas estão no artigo 5º, elas são diretamente aplicáveis, vinculando imediatamente entidades estatais, certo? E os particulares. Né? Então, aqui a gente vai falar já também dos particulares, mas, ou seja, elas são aplicáveis imediatamente. Né? Claro que exige também aqui a questão da progressividade, que eu já ando falando a vocês, né? Aqui é um direito social, então tem um componente do tempo aí, né? Isso aqui não é feito de forma imediata, no sentido de que já está contemplado, né? Mas que os estados têm que ficar atentos, né? E observar, atentar, né? Para o direito à saúde de forma a universalizar imediatamente, no sentido de você buscar essa efetivação de forma imediata. Né? Claro que existem contextos que podem imobilizar uma situação ou outra, mas eu vejo inclusive algumas normas que vão contra o espírito da Constituição. Né? Inclusive, por exemplo, essa medida de congelar, né, os gastos com saúde e educação por 20 anos e tal, isso é um absurdo. Né? E eu não estou falando aqui não é apenas do ponto de vista político, não. É algo questionável do ponto de vista jurídico, ao meu ver. Né? Do ponto de vista constitucional, isso é algo questionável. Né? Isso aí era para ser revogado. Né? Porque vai contra esses princípios que eu estou falando aqui. Certo? Mas o poder político, né? Muitas vezes eles ganham uma hegemonia e fazem normas, inclusive, a meu ver, inconstitucionais. Né? Mas eu acho que como o direito e a política andam juntos, talvez mudando um pouco o poder que aí está, né, os grupos de poder que aí está, forcem uma revogação desse tipo de medida, certo? E aí, pessoal, avançando aqui na nossa nota de aula, inclusive ele meio que reitera, né? Mas aí ele fala reitera coisa que eu já falei, né? Mas aí ele fala também sobre o papel do Estado, né? E para a concretização desse direito, né? O papel do Estado aí exige também um papel proativo do Estado, né? Para a concretização desse direito. E o Estado assim tem, né? Assim tem essas prerrogativas, né? Inclusive ele atua de forma ativa nesse sentido. Né? Então você tem aí o controle, por exemplo, do mercado de assistência à saúde, você tem a intervenção direta do Estado na esfera dos planos de saúde privados, ou na regulação dos preços dos medicamentos. Nós tivemos uma medida, acho que uma medida provisória, agora recente, de congelou alguns medicamentos, sobretudo por esse receio de inflacionar em decorrência da Covid, né? Então nós temos aí uma atuação direta, sensível, digamos assim, do Estado frente a essa problemática da saúde, que talvez em outras instâncias privadas nós não tenhamos, certo? Implementação de programas sociais de saúde, notadamente pela assistência de grupos desfavorecidos, e aí você amplia enormemente aqui o papel dessas políticas, né? De certa forma, por exemplo, programas sociais, políticas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família,
ele também inclui aqui, ele também está contido aqui no direito à saúde, por exemplo, né? Um programa de aposentadoria rural também está contemplado, né? Você tem aí programas ligados à Minha Casa Minha Vida, também está ligado à saúde em última instância. Você perceba essa interligação, né? Veja que esses componentes todos aí, né, de saneamento básico, né, de infraestrutura urbana, certo? Estão correlatos, estão, né, interligados, certo? Então, ó, inclusive esses programas sociais específicos em função de doenças ligadas à pobreza. E aí você tem várias doenças que são ligadas à pobreza, né? Você tem aí cólera, por exemplo, é uma dessas, só para dizer uma que eu já citei aqui, né? Mas você também tem, e aí numa questão mais individual, mais individualizada, a questão das doenças raríssimas, né? Que você aí tem um tratamento especial, muitas vezes um remédio caríssimo, que aí o Estado tem a obrigação de conceder ao indivíduo. Né? Você tem também as epidemias, né? Se você pegar essas medidas, essas bolsas, né? Essas transferências de renda que estão acontecendo agora, os chamados R$600, que inicialmente era 200, né? Inicialmente não era nem isso, né? Inicialmente era um curso online, mas redundou para a questão dos R$600. Isso também é uma medida, né? É um programa social de implementação, de garantia, de proteção, de promoção do direito à saúde, certo? Então, continuando, nós temos aí ele vai classificando aqui doutrinariamente, né? É um doutrinador constitucionalista. Então eu estou fazendo aqui também um aspecto mais conceitual. Ele fala daqui das obrigações de caráter originário, né, que são as que estão no corpo da própria Constituição. Então você tem aí a implementação do SUS, né, e a aplicação mínima de recursos em saúde, né. Você tem aí, isso é algo de caráter originário, porque estão no corpo da Constituição, e nós também temos obrigações de caráter derivado, que aí são as leis, né, infraconstitucionais, as normas reguladoras, né, inclusive regulamentos administrativos de caráter ambiental, urbanístico, enfim, né, nós temos todas essas atos administrativos, nós temos todas esses componentes aí de caráter infraconstitucional, certo? Então, obrigações de caráter originário, obrigações que estão no corpo da Constituição. Obrigações de caráter derivado, obrigações infraconstitucionais, de acordo com as leis infraconstitucionais, os regulamentos, os administrativos, etc. Certo? E por fim, pessoal, a necessidade, né, não só do Estado, né, porque afinal de contas, ok, o Estado é o principal devedor, né, o principal promotor, né, provedor do direito à saúde, mas também a responsabilidade no âmbito privado, né? No âmbito privado, sobretudo nas obrigações derivadas, né? Por exemplo, você pega no direito trabalhista, você tem o adicional de insalubridade, né? Você tem um adicional de periculosidade, né? Tudo isso em última instância, né? Em prol, né, do respeito a um aparato constitucional que é o direito à saúde, certo? E aí, né, como você une aí o aspecto do Estado e o aspecto das relações privadas, você tem aí o princípio da solidariedade, né, envolvido. Né? O princípio da solidariedade, por quê? Por conta de uma responsabilidade compartilhada. O direito à saúde não é uma responsabilidade pura e simplesmente individual, né? Você tem aí o componente do Estado, que é o principal provedor, mas também a partir de um princípio da solidariedade você tem a responsabilidade compartilhada entre o Estado e os indivíduos, certo? Ele vai também aprofundando, né, nessa questão doutrinária, nessa questão conceitual, e aí ele vai falar
do conceito do direito de defesa ou direito negativo, e aí você sempre lembra desses conceitos que eu já falei várias vezes, mas os direitos humanos, eles, como direito constitucional, eles costumam, pelo menos no sentido, repetir o sentido, né, o significado, certo? Quando ele fala, então, de direito de defesa ou direito negativo, ele está falando o quê? Ele está falando da salvaguarda, né, com relação ao Estado em cometer alguma ingerência que prejudique a saúde de alguém, né? Então, o Estado ou os entes privados não podem prejudicar a saúde de alguém, ao mesmo tempo que devem respeitar a individualidade, né? A saúde, a individualidade de cada um, né? No ponto de vista da saúde ou naquilo que ele entende por saúde, né? Então, há uma margem aí de liberdade pessoal, afinal de contas, você está falando do cidadão, né? Mas também existem limites, né? Existem limites nessa liberdade, e aí nós podemos ver mais na frente, mas existem limites, sobretudo agora que na Covid está muito em voga essa questão dos limites, né? Dos direitos voltados aos direitos individuais frente a um direito coletivo, a um direito maior que é o direito à saúde, certo? E também na condição de direito à prestação, ou seja, direito positivo, né? Ou seja, aí você entra naquela questão do Estado provedor, né? O Estado que tem que garantir tanto o aspecto da saúde curativa, então aí a infraestrutura mesmo hospitalar, contratação de agentes de saúde, né? de profissionais da saúde, né? Ampliação, universalização cada vez maior dessa infraestrutura, e também o outro lado, né? Medidas sanitárias, medidas voltadas a uma urbanização, né? Ou seja, a componentes que estão correlatos à questão da saúde, né? Então você tem aí tanto esse direito negativo como esse direito positivo, né? Direito positivo aqui, não entenda direito positivo aqui como o aspecto da positivação em lei, né? Mas no sentido da aprovação, certo? Ou seja, né, com a conclusão que eu boto aqui na nota de aula, o Estado tem que garantir o quê? Um mínimo existencial, né? Condições mínimas para uma dignidade humana, condições mínimas para uma vida saudável. E condições mínimas para uma vida saudável, como eu falei para vocês, não é você esperar o indivíduo ficar doente, mas você correr, né, por duas direções aí, no aspecto da cura do indivíduo, mas também no aspecto da prevenção, certo? E aí, nesse aspecto da prevenção, já que se dirigindo ao fim da nota, pessoal, ele foca na questão dos titulares e destinatários do direito fundamental à saúde, né? Então você tem aí quem são os titulares, universalização, certo? Aqui é o princípio da universalização total, ampla e restrita, certo? Aqui, inclusive, o direito à saúde, aqui no nosso modelo constitucional, ele está garantido, inclusive, para estrangeiros irregulares aqui no país, certo? Ele é nesse sentido, ele é o mais amplo, mais avançado, mais amplo possível, né? O princípio da universalidade no sentido de que o direito à saúde é reconhecido a todos pelo fato de serem pessoas, sem distinção, inclusive de nacionalidade. Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas confundem, né, que o direito à saúde ele está garantido simplesmente ao indivíduo nato ou naturalizado, né? Ou então o estrangeiro regular aqui no país, mas não, viu? Inclusive estrangeiros irregulares, se for o caso, né? Obviamente, pessoal, e aí ele chama essa atenção aqui no final, né, você não confundir a titularidade universal com a universalidade do acesso ao SUS, né? Então, vamos ler aqui, especialmente no que concerne a assistência pública à saúde.
aspecto que poderá eventualmente sofrer objeções das circunstâncias do caso concreto. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Ele está falando aqui de discriminações positivas. Né? Está dizendo que pode haver, né? Tá ok, tá certo que essa abrangência é universal, a titularidade ela é universal a todos, como eu acabei de dizer. Mas nós podemos haver situações de discriminação positiva. Né? Então, por exemplo, você pode... E o que é discriminação positiva? Né? É você discriminar, né? Fazer uma distinção inicial, mas que na verdade vai concretizar uma igualdade mais na frente. Né? É importante esclarecer isso, porque não é uma distinção para manter uma distinção. Para poder aprofundar numa distinção. É uma distinção inicial para gerar uma igualdade mais na frente. Então você tem aqui, por exemplo, você pega discriminações positivas do ponto de vista do orçamento, né, voltado à saúde, para concretizar, né, para reduzir diferenças regionais do ponto de vista do direito à saúde. Isso é válido, né? Isso é possível, né? Isso é viável. Né? Uma situação em que, no ponto de vista da Covid, nós estamos nos encontrando numa situação pior, complicadíssima no Amazonas, mais do que no estado do Paraná, por exemplo. Então você tem aí, né, um esforço especial para garantir, para gerar efetivação a esse direito no estado do Amazonas, porque ali, naquele contexto específico, nós encontramos uma desigualdade maior do que em relação a outras, uma necessidade maior em relação a outras instâncias, certo? Então essa situação. E também essa questão da discriminação positiva, e aí você encontra, inclusive, naquela... Não sei se vocês chegaram a ver no noticiário, mas aquelas escalas que eles fazem, né, de quem entra e quem sai de uma UTI, né, quais são as situações. Né? Então, na medicina, nós temos aí algumas regras, né, que diante de um contexto como esse, em que você vai ter que escolher, né, um contexto no sentido mais... absurdo, né? No sentido mais excepcional como esse, que você vai ter que escolher uma pessoa para entrar ou sair da UTI, aí tem aspectos lá classificatórios, né? Que a medicina faz. Eu ouvi falar aí com relação à faixa etária, né? As possibilidades de vida digna, né? Também e tal. Então você tem aí situações. E isso é possível, né? Isso é possível fazer, apesar do componente da universalidade, certo? Então, por fim, é isso, pessoal. O sujeito passivo principal, o Estado, né? Passivo porque ele é que tem que promover, né? Ele é que tem que prover o direito à saúde, mas também nós temos as relações entre particulares, certo? E com relação ao sujeito passivo, nós temos uma dimensão negativa, que é a não interferência do Estado na saúde dos indivíduos, né? Quando não é o caso. Né, até para não haver aberrações, né, não haver, por exemplo, medidas totalmente descabidas ou medidas absurdas do ponto de vista de uma dignidade, em última instância, né, da questão do abuso médico. Isso era muito comum no passado, né? O direito absoluto, né, no sentido do exercício da medicina, né? Certo? E aí isso foi se quebrando com o tempo também, né? E nós temos uma dimensão positiva, que é isso que eu já falei, que é a tutela individual, né? Medidas promocionais de garantias de tratamento de saúde para um indivíduo, né, específico, ou também uma tutela coletiva da saúde, quando envolve uma questão mais ampla, como as epidemias, enfim, né? Certo, pessoal? Então, por fim, concluindo, lembrando que isso não exclui a eficácia do direito à saúde na esfera das relações entre particulares, certo? Então é isso, pessoal. Estudem pela nota, assistam essa aula e também leiam o artigo no original, que eu acho que é muito importante ler o artigo no original, nesse caso aí, viu, pessoal? Boa sorte, bons estudos. Até mais.